Bom dia, oitavo ano! Como você está? Tudo bem? Espero que você tenha passado bem de um feriado prolongado, descansado bastante e esteja disposto para começar mais uma semana das nossas aulas online aqui no canal. E como toda boa segunda-feira, eu venho trazer para vocês uma aula de ciências, uma aula de inglês, uma aula de informática, uma aula de redação e uma aula de matemática. E na sequência desse vídeo, você assiste essas aulas nesta mesma ordem. A primeira aula de ciências com a Miss Val, a segunda aula de inglês com o Mr. Stephanie, a terceira aula de informática com o Mr. Gleidson, a quarta aula de redação com a Miss Cristiane e a quinta aula de matemática com o Mr. Matheus. Eu espero que você esteja assistindo às lives que funcionam como plantões de dúvidas. Então anote todas as suas dúvidas para que você possa conversar com o seu professor online. No mais, eu estou deixando para você aqui na descrição desse vídeo também os dias que as lives ocorrerão nessa semana, junto com os minutos e os segundos exatos que cada aula dessa manhã começa. Então, se você precisa voltar em uma dessas aulas, você pode pular imediatamente para essa parte do vídeo, clicando nos minutos e nos segundos que eu estou deixando para vocês. No mais, também queria desejar a você uma boa aula, uma ótima manhã e até amanhã. Fique com Deus. Bom dia, vamos terminar o nosso capítulo 6, né? 5, se eu não me engano. Falando sobre o sistema cardiovascular ou o sistema circulatório, e aí no finalzinho dele nós temos o sistema linfático. O sistema linfático, ele vai depender do nosso sistema circulatório. Então, o sistema linfático, né, ele também tá ligado com o sistema imunológico, que vai ser a força de defesa do nosso organismo. Então, linfa significa água, né? Água nascente, água pura. Ah, professora, mas nosso corpo vai nascer água? Não, gente, é porque ele vai justamente, né, retirar esse acúmulo de água que tiver entre as células. A gente vai ver isso lá na frente. Então, o sistema linfático, ele tem um importante papel no nosso corpo, né? Que é a proteção contra as invasões, né, de micro-organismos, e ele também transporta células e substâncias que vão participar da defesa do nosso corpo. Então, ele é muito importante, né? Vocês vão perceber que tem algumas coisas que às vezes a gente vê um nódulozinho, um carocinho em algumas regiões, principalmente quando é infecção de garganta, e aí é a ação do nosso sistema linfático. Aí eu tenho mostrando para vocês o sistema. Temos as células linfáticas, tá vendo lá? E elas vão agir no fluxo sanguíneo, tá? Então, o sangue traz essas células e elas vão passar por um linfonodo, volta para a corrente sanguínea, depois eles vão passar, né, do linfonodo, vão passar por alguns capilares, passa pelos vasos linfáticos, e aí esse sangue, ele volta novamente para a corrente sanguínea, e aí ele ajuda na destruição de células ou substâncias e até mesmo no transporte, né, das células de defesa pelo nosso corpo. Deixa eu passar aqui. Aí nós temos o sistema linfático. E nós temos ela é uma rede bem complexa de órgãos, né, de tecidos e de capilares, né? Tanto os órgãos são chamados de linfonoides,
Os tecidos capilares e vasos sanguíneos são linfáticos, então é uma rede mesmo, né, trabalhando em conjunto. Ele vai produzir e transportar a linfa através do sistema circulatório, e depois ele vai pegar e levar até nos linfonodos, para poder o que não for utilizado, o que não for importante, será destruído, tá? É constituído por uma vasta rede de vasos, né, semelhante às veias, e eles são chamados de vasos linfáticos. É importante componente do sistema imunológico. O nosso próximo capítulo vai ser sobre o sistema imunológico, então é importante a gente aprender sobre o sistema linfático para dar sequência no sistema imunológico. Então, nós temos as toxinas palatinas, que são as chamadas amígdalas. A gente percebe elas quando elas estão inflamadas, né? Quando a gente está com infecção de garganta. Temos as duas veias. Depois eu tenho o timo, o baço, os nódulos linfáticos, né? Nós temos em 3 locais, que ficam um na virilha, um na região peitoral e um acima do joelho. E os vasos linfáticos que vão compor esse sistema. Nós temos aí o sistema, que ele vai ser constituído por vasos linfáticos. Olha lá, eu coloquei como detalhe os vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos são semelhantes às veias, que vão transportar as linfas, né, das células à corrente sanguínea. Eu vou ter o timo ele vai produzir os linfócitos, que são as células de defesa, né, eles são importantes na defesa do organismo. O baço, né, que eles vão destruir as hemácias desgastadas, né, e vai armazenar as células sanguíneas. E nós temos os glândulos linfáticos, né, que vão filtrar essa linfa e eliminar substâncias e micro-organismos. Então, é importante vocês saberem a função de cada um, tá? O plasma e os leucócitos, eles podem atravessar as paredes dos capilares, né? E com isso, eles vão formando a linfa. Que é essa linfa, né? A linfa é um líquido formado por plasma e leucócitos que vai circular no sistema linfático. Essa linfa, ela também vão circular nos espaços entre as células, né? Como se fosse um líquido ali que ficasse entre essas células. É um líquido que fica entre as células. Elas vão ser responsáveis por o equilíbrio hídrico, né? Que é o equilíbrio de água no nosso corpo, absorção de substâncias, principalmente dos lipídios e das vitaminas lipossolúveis, e também vai participar da defesa do nosso organismo, né? Fazendo aí a filtração através agora esqueci dos vasos, não é vasos linfáticos, né? Das tocilas, do timo, e vai acontecer também a fagocitose. Lembra que a gente estudou fagocitose em sala, que é a destruição das células, né? Das células que não são lá importantes, vem uma determinada estrutura e faz a digestão intracelular. Eu peguei essa imagem do livro de vocês, ela tá bem ruim aqui na apresentação, porque não tem como aumentar muito. Ela é lá na página 49, então vocês vão destacar para mim com marca-texto essas partes aí. Então, a primeira, à esquerda, né, nós temos as tocilas. As tocilas são linfonodos localizados na região do nariz, da boca, da faringe. Elas filtram a linfa contaminada por micro-organismos que penetram no corpo nessas regiões, tá? Então, as tonsilas são as amígdalas, né? Naquela região ali, quando a gente aperta, né? Ali abaixo da orelha, na região do pescoço, quando elas estão aumentadas, a gente consegue senti-las. O timo, ele vai ser localizado na região atrás do tórax, certo?
E aí, atrás do osso externo, que é esse osso que a gente tem no peito, né? No tórax, na verdade, que a gente fala de região peitoral. Ele está relacionado com a produção e a maturação de alguns tipos de glóbulos brancos. Lembrando vocês que os glóbulos brancos são as nossas células de defesa. Depois a gente tem um baço, né? Ele se localiza na lateral do tórax, abaixo do diafragma. Lembra o diafragma, que é um músculo que ajuda na respiração? A gente viu ele lá no sistema respiratório. Ele auxilia na defesa do corpo, ele filtra o sangue, elimina os micro-organismos e as células velhas, né? As células sanguíneas que são velhas, elas serão destruídas lá no baço. Então, elas têm como se elas tivessem um prazo de validade, né? Elas vão ficando velhas, elas são levadas até o baço, porque nós temos a produção contínua desse sangue lá na medula óssea. Temos os vasos linfáticos, que são responsáveis por retirar o líquido intracelular dos tecidos e acaba conduzindo eles de volta ao sangue. Assim, né, com os vasos sanguíneos, assim como os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, eles possuem tamanhos variados. Quando estão nos tecidos, os vasos linfáticos, eles são microscópicos. Então, é chamados de capilares linfáticos, que eles são bem pequenininhos, bem fininhos. Conforme eles vão afastando dos tecidos, ele vai aumentando o seu tamanho, até que forme grandes vasos linfáticos, né? E assim eles vão despejar a linfa em uma veia próxima ao coração. E aí ela é levada até a um linfonodo para poder, né, se for destruído, vai ser destruído, e se for uma célula para ser reestruturada, vai ser encaminhado para os locais certos. Os linfonodos, eles são órgãos em forma de feijão, né? Ele parece um feijãozinho e é distribuído por todo o nosso corpo, né, ao longo dos vasos linfáticos. Eles são mais abundantes nas regiões do pescoço, axilas e virilha. Então, tem gente que tem infecções, às vezes percebe tanto nas axilas, quanto na região do pescoço, quanto na virilha, né? Eles são pequenos nódulozinhos que, quando tem uma infecção no corpo e o sistema imunológico está muito baixo, eles dão como se fosse uma íngua, ficam inchadinhos e doloridos. Eles são, ao passar, né, pelo linfonodo, a linfa, ela vai ser filtrada e as substâncias estranhas, elas serão eliminadas, né, pelos glóbulos brancos, né? Tem alguns glóbulos brancos que vão ser produzidos ali. Então, ele vai ter a ação de destruir esses micro-organismos, essas substâncias estranhas que estão no sangue, que passou pelo linfonodo. E as que não forem, né? Algumas substâncias que passam, né? Segue normal na corrente sanguínea. Quando esses linfonodos, eles incham, né? Eles podem inchar quando eles estão eliminando micro-organismos lá no seu interior. Né? Então, esse inchaço, a gente conhece ela como íngua, foi o que eu falei anteriormente para vocês. É como se a gente tivesse uma ínguazinha no corpo e aí acaba sendo, né, produzido. A linfa, né, ela faz um caminho no nosso corpo. Nos tecidos, eu vou ter um líquido intertecial, e ele vai passar por esses capilares linfáticos, e aí quando ele passa por esses capilares, eles são chamados de linfa. Vocês têm isso lá na página 50, onde tem um desenho que vocês podem estar destacando as informações, tá? Durante o percurso, essa linfa, ela vai ser filtrada e ao passar pelos linfonodos, tá? Os linfonodos têm o papel de filtrar essa linfa. Então, depois que ela passa, né, essas linfas, né, realizado com a pressão dos batimentos cardíacos, ela volta, né, ele se contrai e empurra essa linfa novamente para o sangue, né, e aí ele vai ser transportado e vai retornar para os tecidos, tá? Vocês podem destacar lá. Então, o sistema linfático, né, ele é composto de um líquido, que é uma porção líquida do sangue, e de proteínas plasmáticas,
que vão se acumular nos espaços entre as células e os tecidos, né? Ele é denominado de líquido extracelular. Quando esse líquido ele vai se acumular nos tecidos, eles podem inchar, né? Formando um edema ou íngua, como eu falei anteriormente para vocês. O papel do sistema linfático é retornar o excesso de líquido extracelular e proteínas, né, para a corrente circulatória e desta forma prevenir esses inchaços, esses edemas. Qual que é a função? Primeira função, né, a destruição e remoção de células estranhas, de bactérias, né, através do processo chamado de fagocitose, que é através dos fagócitos e dos macrófagos. Depois ela vai emitir uma resposta imune específica, né? A participação e a produção de células de defesa, que são os anticorpos, e esses anticorpos eles vão destruir essas substâncias invasoras. E a outra função é o retorno do líquido extracelular para a corrente sanguínea. Então, as proteínas que são deixadas pelos capilares, né, no líquido extracelular, ele vai ser devolvido ao sangue através do sistema linfático e essas vão permanecer nesses espaços e aí a pressão osmótica aumenta, tá? Então, se esses líquidos permanecessem entre as células, eu ia ter uma osmose. Lembra? A gente falou sobre a osmose, que aí ela ia procurar entrar para dentro da célula e isso aumentaria demais, então traria muitos problemas. Aí eu tenho os órgãos, que eu já falei para vocês, né, de alguns, então vou reforçar os órgãos linfonoides. Nós temos o primeiro órgão aí, que é o baço, que ele está localizado próximo ao diafragma. Ele tem um tamanho de aproximadamente 12 centímetros e seu peso vai variar e o tamanho, né, de pessoa para pessoa. A função desse baço é a produção de anticorpos e a realização da fagocitose de glóbulos vermelhos velhos, né? Os glóbulos vermelhos, gente, lembra que são as hemácias, tá? E as partículas estranhas do corpo. O baço, na verdade, ele vai funcionar como um filtro da corrente sanguínea, certo? Então, ele vai servir também como reservatório de sangue. A capacidade dele de armazenar em torno de 200 ml. Depois nós temos o timo, que ele está localizado abaixo do externo, que eu já falei para vocês. Ele aumenta de tamanho durante a infância e depois ele começa a atrofiar, a diminuir lentamente à medida que a gente vai crescendo. Ele tem determinados linfócitos que vão se diferenciar e maturarem as células, né, e efetuar o processo de imunidade mediada pelas células. Também tem algumas evidências que o timo ele produz um hormônio, né, que pode influenciar os linfócitos após eles terem deixado a glândula. Então, mas ainda está em estudo sobre isso. Nós temos as tonsilas, né, que são massas pequenas de tecidos linfonoides. Então, ela inclui na mucosa de revestimento, né, das cavidades bucais e da faringe. Nós temos as tonsilas palatinas, que são chamadas aí comuns como amígdalas, e elas estão um de cada lado da garganta. As tonsilas faríngeas, elas se localizam na parte nasal da faringe, tá? Ambas as tonsilas, tanto as palatinas quanto as faríngeas, elas atuam na defesa adicional contra bacteriano, tá? A invasão bacteriana. E os linfonodos, que são órgãos pequenos, arredondados, que formam de feijão, e ele está distribuído ao longo do nosso corpo em vários vasos linfáticos, tá? Nós temos um grupo em maior destaque aí nas axilas, na virilha e no pescoço, e bem como em outras regiões mais profundas do corpo. Nas axilas, na virilha e no pescoço é que a gente percebe quando elas sofrem algum edema, tá? A linfa, ela vai penetrar nos linfonodos através dos vasos linfáticos aferentes, vai ser filtrado
né, por uma estrutura denominada de seios. Após essa filtração, a linfa vai deixar os linfonodos através dos vasos linfáticos eferentes. Os micro-organismos e as partículas estranhas, como no caso de bactérias, né, eles são retidos nos linfonodos através da filtragem e são destruídos por células fagocitosas, que são chamadas de macrófagos. Lá no hemograma de vocês, eles têm essas células lá, os macrófagos. Então, quando ele tem um número muito alto, significa que eu tô tendo uma reação aí do meu sistema imunológico, tá? E por último, nós temos os vasos linfáticos, que são capilares linfáticos, né? Que vai transportar esse líquido extracelular, que é chamado de linfa. E essa linfa, meninos, eles consistem basicamente de água, que eu já falei para vocês, alguns eletrólitos e algumas proteínas plasmáticas. O sistema linfático é um sistema de mão única, certo? Ele somente retorna o líquido extracelular para a corrente sanguínea. Esse líquido extracelular, ele não vai voltar para a célula, não. Então, ele retira esse líquido que está em acúmulo, aumentado entre a célula, por isso que o nome é extracelular, é fora da célula. Entre uma célula e outra, é como se juntasse um líquido ali, e esse líquido ele é retirado pelo sistema linfático. E ele só vai para a corrente sanguínea, por isso que a gente fala que ele é mão única, ele não volta para o lado de fora da célula, tá? Nós temos a função desses capilares que vão ser mais permeáveis, e esses vasos linfáticos, né, os maiores são denominados vasos coletores, e os quais correm de um lado das artérias e desembocam num ducto torácico, né, ou também chamado de ducto linfático direito. Certo? E aí eu quero para as atividades, né? A página 51 e 52, porque depois nós teremos o acesso a outro sistema. Eu ainda essa semana irei colocar para vocês uma atividade lá no Classroom. E essa atividade ela vai ter um prazo de validade, tá? Para vocês responderem e me devolver, e ela vai ter uma pontuação, tá bom? Então, aí segue as atividades, capítulo, no finalzinho do capítulo do sistema circulatório, páginas 51 e 52 do módulo 2, tá ok? Beijos e até amanhã. Tudo bem, galera do oitavo ano? Para o nosso conteúdo para essa semana, eu trouxe para vocês o tema de Egypt. O que é Egypt? Egypt é o Egito. Vocês trabalharam um pouquinho com isso, quem vai lembrar com o nosso trabalho dos continents, que nós fizemos aqueles mapas bem grandes e vocês ficaram com a África do Sul. Então, Egypt é um dos países da África do Sul. Então, vamos lá, dar uma entendida nos temas que nós temos que trabalhar e qual vai ser a nossa atividade sobre isso. Então, vamos lá. Quando a gente parte para o tema de Egito, tem muita coisa para a gente trabalhar, tem muita questão histórica, tem muito texto, entre outros aspectos, muito vocabulário para a gente estar trabalhando. Nesse primeiro ponto que a gente vai estar trabalhando com o Egito, eu separei uns tópicos para vocês, e a partir desses tópicos vocês vão ter que realizar uma atividade diferente no caderno, ok? Primeiro, vamos entender quais são os tópicos. Nós temos wigs, sun clocks, solar calendar, surgical instruments and papyrus sheets. Ok, então, primeiro, wigs são perucas. Então, lembra que na época do Egito eles tinham muita questão de ficar limpo, ok? De serem extremamente limpos, e por isso, por conta daquela época, piolhos, entre outras pragas assim que poderiam afetar a eles raspavam as cabeças. Então eles eram carecas, tanto os homens quanto as mulheres. E para que a imagem estética não ficasse danificada, digamos assim, vamos usar uma palavra bonita, eles utilizavam wigs, eles colocavam perucas, ok? Não tanto os homens, mas referindo às mulheres, alright? E tinham perucas com decorações, com, sei lá, com joias, coisas do tipo assim, sabe? Então é uma característica muito dada às mulheres daquela época.
Sun clocks. Sun clocks, creio eu que vocês já devem ter visto em algum filme antigo, algum filme de explorador ou algo do tipo, e sun é o sol, clock é relógio. Então, sun clocks são aqueles relógios fixos de concreto no chão, parece um monumento, e ele vai marcando a hora, ele tem uma contagem ali desenhada e vai marcando a hora a partir da luz do sol. Então, as pessoas conseguem se identificar num relógio olhando ali para ele onde está a marcação do sol naquele espaço. Então, não vai ser um ponteiro que vai diagnosticar que horas são. Vai ser a luz do sol que vai estar identificando o ponto ali e as pessoas conseguem ter um norte a partir disso. Solar calendar. Solar calendar, calendário. Então, além do relógio a partir do sol, que eles têm a hora a partir do sol, é uma outra característica do mundo do Egypt. O solar calendar, o calendário solar. Ok? Surgical instruments. Naquela época, quando a gente trabalha de Ancient Egypt, óbvio que a gente não está trabalhando com o Egito de hoje em dia, porque tecnologia está expandida no mundo inteiro. No tempo passado, no Egito, assim como em outras civilizações, tecnologia não existia. Então eram poucos os recursos que eles tinham e tinham que se virar ali da forma que conseguiam. Então, muito relacionado à forma de saúde em si, eles tinham, por exemplo, aquela questão fitoterápica, ou seja, eles trabalhavam muito com ervas, com plantas para as curas ou para tratamentos de doenças, enfermidades, entre outros aspectos. Mas assim como em outras civilizações, eles tinham surgical instruments, instrumentos cirúrgicos. Ok? Então, utilizados nesses procedimentos, eles criavam seus surgical instruments. Ok? E por último, nós temos o papyrus sheets, creio eu que todo mundo também já ouviu falar, principalmente em filme e desenho. Papyrus é o papel em si, né? Que eles tinham na época, que eles faziam tipo aqueles pergaminhos, né? Com as escritas, com receitas, com história, com o que quer que estivesse compondo aquele momento ali, eles escreviam e deixavam guardado. Principalmente as questões das pessoas que trabalhavam com saúde, muito estava escrito ali, os conhecimentos estavam escritos em papiros, ok? Então, é uma outra característica do Ancient Egypt. Alright, então para a gente trabalhar com esse tema, eu separei para vocês uma espécie de atividade /trabalho, mas não é um trabalho pelo tamanho, é simples. Como vocês já acostumaram a trabalhar com summarize, que é fazer um resumo, eu já pedi para vocês estarem trabalhando com pequenas partes, pequenos contextos, desde umas 3 aulas atrás, né? E por último vocês trabalharam com o tema da história de terror. Aqui eu preciso que vocês vão fazer um summarize. Vocês vão resumir cada um desses tópicos aqui em cima, wigs, sun clocks, solar calendar, surgical instruments, papyrus sheets, da forma que vocês vão pesquisar online sobre cada um deles, lembrando que eu dei uma dica que se você pesquisa em inglês você tem mais resultados, certo? Seja no Google, seja em qualquer outro navegador. E nós temos aqui, this topic separated. Então cada um desses aqui vocês vão fazer como tópicos e criar um textinho sobre eles. É só falar o que é e dar uma breve explicação sobre esse objeto, sobre essa coisa. E vocês vão fazer esse resumo. E depois vocês vão colocar os desenhos. Vocês podem escrever, fazer e colocar um desenho pequeno do lado. Ou, por último, colocar tipo em anexo com as imagens referentes a esse tema. Ok? Então esse é o tema para nossa aula. Nós vamos trabalhar com Ancient Egypt. Ok? E voltamos na próxima aula ainda trabalhando com esse tema de Ancient Egypt. Até mais, galera! Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Mais uma semana aí acontecendo, mais uma semana, a última semana de abril, e seguimos aí com mais uma aula e ensino à distância no nosso método EAD. E meninas, antes de começar a aula, queria dizer que eu achei muito bacana as atividades de vocês que vocês mandaram do Animais 3D. As fotos, eu achei as fotos ótimas, super criativas, faltaram muitas fotos, mas eu espero que vocês participem mais, façam mais atividades, mas eu senti falta de muita galera lá postando as fotos. Eu recebi todas que foram enviadas, tanto no Google Sala de Aula, quanto no Instagram do colégio,
eu tive acesso a todas e quem fez está de parabéns, ficou um resultado bem bacana. Espero que vocês tenham se divertido com o Animais em 3D. E semana que vem eu vou trazer um outro desafio para vocês, então fiquem preparados aí, que na próxima aula vai ter um desafio diferente para vocês fazerem também. Eu espero que todo mundo participe, até porque essas atividades são as formas de avaliação, são avaliativas, todas valem notas, e o nosso bimestre está seguindo e o aprendizado está acontecendo. E para essa semana, o que eu trouxe para vocês? Na verdade, nós vamos começar, alguns alunos já viram, começaram a ver, a gente vai aprofundar um conteúdo bem importante da informática, que são conceitos básicos, que são trabalhados na informática, alguns nomes, algumas coisas bem básicas. E aí, a gente vai começar essa aula hoje, vai durar aí, talvez 2 ou mais aulas, mostrando para vocês a função de algumas peças, de algumas partes de um computador, para assim que nós voltarmos, assim que a gente voltar a ter as aulas presenciais, esperamos aí que em breve nós vamos abrir um gabinete, abrir um computador e vamos explorar as peças, peça por peça. É uma promessa que eu estou fazendo com vocês. Nós fizemos isso ano passado. Nós abrimos um gabinete, olhamos as peças e vamos fazer isso esse ano. Tem várias CPUs, várias lá no colégio para a gente explorar agora esse ano também. Então essa aula é para vocês entenderem algumas peças, para assim que a gente voltar, nós vamos abrir, explorar, ver ao vivo ali peça por peça, ok? E quais são os conceitos básicos em informática? Algumas coisas básicas, vamos lá. Quando vocês veem aí essa imagem, pode parecer inicialmente um pouco confusa, né? Vários fios, várias peças, mas até o final desse conteúdo, eu tenho certeza que quando vocês olharem esse gabinete, vocês já vão conseguir identificar várias coisas aí. E presencialmente, quando as nossas aulas voltarem, nós vamos fuçar em um desse jeito aí. Vocês vão abrir, vão desparafusar, vão mexer nos cabos, mexer nas peças. Isso nós vamos fazer assim que a gente voltar. Mas o que vocês, alguns alunos que já viram ano passado, o que vocês conseguem identificar olhando essa imagem? Vocês conseguem identificar aí onde fica o cooler? Tá ali em cima, aonde fica a placa-mãe, onde fica o HD, onde fica a fonte. Às vezes olhando aí, será que você consegue identificar onde fica cada um? Se não conseguiu, não tem problema, nós vamos ver peça por peça, e aí lá no final do conteúdo eu vou voltar essa imagem e eu tenho certeza que vocês vão identificar várias coisas aí. Então esse é basicamente um gabinete aberto com várias peças que fazem um computador, um desktop funcional, computador de mesa. E aí, nesses conceitos, essas são algumas coisas básicas que é importante vocês saberem, seja para uma prova, seja para quando mandar o seu computador para conserto. Às vezes o técnico fala um problema no hardware da placa-mãe, você vai saber o que está acontecendo, vai ter uma ideia qual que é a função, problema na placa de vídeo, na memória RAM. Então a intenção é que até o final do conteúdo, que vai levar umas 2 aulas ou mais, vocês já tenham aí, já saibam, ter uma noção do que é cada peça e para que cada peça serve. E porque o computador ele ali várias peças, vários hardwares que juntos trabalham em conjunto, em equipe para funcionar, para fazer as atividades ali do computador. Deixa eu só ajustar aqui a câmera para ficar melhor pra gente. E aí, pessoal, qual que é o primeiro conceito? Eu tenho certeza que muitos alunos aí sabem, se não sabe, vai aprender, e se sabe, vai relembrar, que não pode deixar de saber, é fundamental. Primeiro é o conceito do hardware. O que são os hardwares? Os hardwares são as partes físicas, as peças do computador. Então tudo que é físico, tudo que é peça, é chamado como hardware. O que dá para pegar, o que dá para a gente pegar, dá para a gente sentir. Isso inclui dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Qual que é a diferença de dispositivos de entrada para dispositivos de saída? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas os hardwares são as peças físicas. Isso inclui teclado, mouse, monitor,
placa de vídeo, placa-mãe, tudo que é físico, tudo que dá para pegar é chamado de hardware. Como vocês estão vendo aí, ó, tudo que está aí nesses desenhos são hardwares, são peças, são físicas. Dá para pegar. Se você consegue pegar, é um hardware. Então você manda o seu computador para conserto e o técnico fala assim: é o problema do hardware tal. Você já sabe que é o problema de uma peça específica. Então hardwares são as peças do computador. Os hardwares são divididos em dispositivos de entrada e dispositivos de saída. O que é isso? Qual que é a diferença? Dispositivos de entrada são dispositivos que fornecem informações para o computador. A informação vai de fora para dentro. Ela entra no computador, como por exemplo teclado e mouse. Quando você usa o teclado, você aperta lá a letra, essa letra entra informação para o computador e ele processa o que você digitou ali. Então o mouse, quando você pega o mouse e mexe, você está dando a ordem, vai com o cursor para a direita. Essa informação entra no computador, ele processa e arrasta o cursor para a direita. Então, todo dispositivo que você está mandando informação, que a informação vai de fora para dentro, é um dispositivo de entrada. Todo dispositivo que recebe informação, que a informação sai de dentro para fora, é um dispositivo de saída. Por exemplo, a impressora. Como funciona a impressora? Você digita lá, faz o que está no computador e aperta para imprimir. O computador, tudo é através da base do computador. Processa os dados e joga para a impressora. A impressora imprime, tira ali aquela informação que você mandou. Então foi uma saída. O monitor está ali porque o computador processa ali as informações, o site, as imagens, e essas imagens saem para o monitor. Do monitor a imagem vem para a gente. Então todos os dispositivos em que a informação sai de dentro para fora são dispositivos de saída. Vamos dar alguns exemplos na nossa sala de aula. O Datashow, por exemplo, ele é um dispositivo de entrada ou de saída? O Datashow, ele é um dispositivo de saída, porque eu ligo o computador, coloco as informações vai para o Datashow, e o Datashow exibe as informações no quadro, na parede, onde for. Então as informações estão saindo dele. E tem alguns dispositivos que servem tanto como entrada quanto de saída. É um exemplo de um pendrive. Você está lá, pega um pendrive do seu amigo de músicas. O pendrive está aqui com as músicas. Você pega, coloca no seu computador, descarrega as músicas no computador. Você está fazendo uma ação de entrada. Então aqui ele está servindo como um dispositivo de entrada. E aí você quer passar algumas outras músicas para o seu amigo. Você pega no seu computador, músicas que estão no seu computador, passa para o pendrive e tira o pendrive. As músicas estão naquele pendrive. Ele trabalhou como um dispositivo de saída. Então existem hardwares de entrada, hardwares de saída e hardwares que funcionam tanto quanto entrada quanto saída. Aí exemplo de um dispositivo que funciona tanto quanto entrada quanto saída é um pendrive. Um HD externo também é um dispositivo de entrada e saída. Então essa é a diferença dos dispositivos de entrada, que mandam informação de fora para dentro do computador, e os dispositivos de saída, que são aqueles dispositivos que pegam a informação de dentro e projetam para fora, externo ao computador. Então esse é o conceito de hardwares, parte física. Dentro do hardware nós temos duas divisões: dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Até aqui, tranquilo, acho que não tem nenhum segredo. Vamos avançar e vamos entender agora o outro conceito da informática, que são os softwares. O que é um software? Software são programas, é a parte lógica do computador. Tenho certeza que alguns alunos aí, quando ouviram a palavra software, já veio na cabeça a parte lógica do computador. E é isso aí, é isso mesmo, que nós estudamos um pouquinho ano passado. Software é tudo aquilo que é programa, que é dados, que é processamento, que você não consegue pegar. A gente não consegue pegar, tocar no Microsoft Word. A gente não consegue pegar e tocar no Google Chrome.
Então, softwares são programas que têm alguma função, que funcionam dentro de um dispositivo. E aí alguns exemplos de softwares: Microsoft Word, Google Chrome, Facebook, YouTube. Você não consegue pegar o YouTube na mão. Pega o YouTube aí, segura o YouTube, não tem como. Então tudo que é lógico, tudo que são dados que você não consegue pegar, a gente coloca o nome aí de software. Então qual que é a diferença de hardwares para softwares? Hardwares, parte física, tudo que você consegue pegar. Esse mouse aqui, Bluetooth, sem fio, é um hardware, consigo pegar. Software é toda a parte lógica, aquilo que vocês não conseguem pegar. Exemplo de softwares: YouTube, Facebook, Microsoft Word, etc. Todo software precisa ser instalado no software principal, que é o software mãe. Qual que é esse software mãe? É o sistema operacional. Sistema operacional é o software principal que é instalado seja no celular ou no computador para que outros softwares possam ser instalados em cima dele. Por exemplo, quem tem computador aí desktop deve utilizar sistema operacional Windows ou Linux. O Windows é o que? É um programa, um software maior que a gente instala na máquina. Dentro do Windows a gente vai instalar Microsoft Word, PowerPoint, Google Chrome, etc. No celular, os smartphones também tem sistema operacional. Por exemplo, quem tem iPhone provavelmente utiliza o iOS, que é o software principal do iPhone. Quem tem Android, quem tem algum outro smartphone, deve utilizar o Android. Android é o sistema operacional dos outros celulares. Tanto o Android quanto o iOS são exemplos de softwares, sistema operacional. Ou seja, é em cima do Android que você vai instalar ali o YouTube, que você vai instalar seus jogos, etc. É em cima do iOS que em um iPhone você vai instalar ali os aplicativos também, o YouTube, os jogos do iPhone. Então a gente tem os softwares, que são parte lógica, são programas, e todo dispositivo tem que ter o seu sistema operacional, que é o software principal, e dentro desse software principal vocês vão instalar outros softwares, que são esses diversos programas, como vocês estão vendo nas imagens aí. Internet, Google Chrome, YouTube, Word, etc. Então, se você manda o seu computador para o conserto, e aí o técnico vira para você e fala assim: é um problema em um hardware. Você já sabe, hardware, parte física, é alguma peça. Então pode ser qualquer peça lá dentro que esteja com problema, danificada. Se você manda o seu computador para o conserto e o técnico fala que é um problema em um software, você sabe que é algum programa, algum sistema operacional. Se o técnico fala que vai ter que formatar o computador, significa que ele vai resetar o seu sistema operacional. Ele vai limpar todos os softwares que tem lá instalado e vai reinstalar aquele sistema operacional. Então, se o problema é no hardware, você sabe que alguma peça ali, alguma peça física está estragada. Se o problema é no software, você sabe ali que alguma peça, que algum programa está corrompido. Pode ser vírus no computador, pode ser alguma coisa ali no sistema operacional. Então, se é software, você sabe que é a parte lógica. Se é hardware, você sabe que é a parte física. São dois conceitos bem fáceis, né? Identificar aí o hardware do software. Você imaginar que tudo que você pega é hardware, tudo que é lógico que é dado é software. E aí, lembrando que dentro dos hardwares tem os hardwares de entrada, hardwares de saída. Dentro dos softwares tem o sistema operacional, que é o principal software daquele dispositivo, e tem aí os programas, os softwares secundários. Pessoal, espero que tenha ficado claro essa informaçãozinha que eu trouxe para vocês. Isso é só para a gente começar, porque vocês identificando hardwares e softwares, vocês não confundindo mais isso, a gente vai conseguir avançar. Serviu também como uma revisão. Alguns alunos já começaram a ver comigo essa parte. Para a próxima aula, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre as peças dos computadores. Aqui alguns exemplos de sistema operacional, ó, o Windows, o Linux, o OS, o Windows Phone,
e o Android. A partir da próxima aula, a gente vai começar a falar das partes físicas dos hardwares. Gabinete, placa-mãe, HD, memória RAM, o que é cada um desses daí. Vou explicar peça por peça, para quando nossa aula presencial voltar, a gente conseguir desmontar um gabinete e vocês irem identificando as peças. Semana que vem eu vou trazer um desafio para vocês, igual eu trouxe da semana passada, dos animais em 3D. Semana que vem a gente continua o conteúdo, continua os estudos. Espero que estejam tudo bem com vocês, estejam tomando os cuidados adequados. Continuamos aqui morrendo de saudades, torcendo para a gente voltar às nossas aulas presenciais logo. Se todo mundo aí tomar os cuidados direitinho, quanto mais cuidados, mais rápido nós vamos voltar. E qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer sugestão, procure a gente nos diversos canais. Então, pessoal, um abraço, tenham uma ótima semana, bons estudos para vocês e vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Espero que o final de semana de vocês tenha sido produtivo, que tenha sido um momento de descanso, tá? Para que nós possamos começar a nossa semana aqui com energia total e, disposição, tá bom? Hoje nós temos aí uma aula de redação, tá? Nós continuamos seguindo aí o nosso horário oficial de aulas, tá? Então, nós temos aulas de redação toda segunda e toda sexta-feira. Então, hoje, segunda-feira, dia 27, nós temos aí uma aula de redação. Essa aula de redação, ela é sequência da aula de sexta-feira, né? Ela é relacionada à intertextualidade, tá? Na aula passada eu li com vocês os exercícios, falamos sobre o que é intertextualidade, né? Tem alguns exemplos, bons exemplos, inclusive, aí no livro didático de vocês. E hoje nós estaremos corrigindo esses exercícios. Antes, que sejam feitas essas correções, eu quero pontuar com vocês a importância de estarem publicando as atividades em dia, lá no Google Classroom. Pode parecer repetitivo essa questão, de novamente falar, mas se faz necessário, porque alguns alunos do oitavo ano não postaram absolutamente nada. Então, assim, nós já temos aí uma quantidade expressiva de exercícios, de atividades e de trabalhos. Não somente nas minhas 3 matérias, que é redação, literatura e gramática, mas das outras matérias. Então, meninos, vamos colocar essas atividades em dia para que vocês não sejam prejudicados, tá? Futuramente, para que vocês não tenham esse prejuízo aí, relacionado à aprendizagem e também a nota, a nota final, do bimestre, aquela que vai para o boletim, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, tá bom? Vamos abrir aí na página 18, tá? Do livro didático aí de vocês. Lembrando que é módulo 2 que nós estamos, tá? Nós estamos no módulo 2. Então, nós iremos corrigir aí os exercícios. Na aula passada, eu li com vocês, tá? Esse texto, analisamos, comentamos sobre essas obras de arte. Até comentei que, assim, em minha opinião, essa aqui é a mais linda de todas essas que estão aqui no livro, tá? Aí aqui vem o seguinte, diminui e aumenta, e ela alinha a página. Não sei como, mas é isso que funciona. Tem que diminuir a página e depois aumentar, e ela fica alinhadinha aí na tela. Então, vamos lá, meninos. Identifiquem quais dessas imagens estabelecem intertextualidade com a pintura O Nascimento de Vênus. As imagens B, C, E e F. Então, quais que não apareceram aqui? A letra A e a letra
D. A letra A e a letra D, elas não têm nada relacionado, elas não fazem intertextualidade. Então, aqui a letra D é uma pintura meio que abstrata, né? Aqui, eu imagino que isso aqui seja um peixe, mas ao meu ver ela é mais abstrata. E a letra A, que foi justamente a que eu amei de paixão, a que eu mais acho linda. Tem essas referências aqui a ondas, a céu, a mar, né? Que na verdade é o céu, mas ele me lembra mais o mar do que o céu. Então, né, os que fazem referência aí, né, que fazem intertextualidade, são as imagens B, C, E e F. Letra B, meninos. Que elementos das imagens selecionadas permitem a identificação e a interação sobre elas? Então, olha só. Na imagem B, há a presença do personagem principal, que é quem? Vênus. E ele é retratado como um quê? A caneta aqui. Como robô, né? E saindo da concha do mar. Na imagem C, todos os elementos retomam a tela de Botticelli, tanto personagens quanto os cenários. E já nas imagens E e F, aparece novamente a ideia de nascimento de Vênus, né? Que saindo da concha, olha aqui, saindo da concha. A letra E aqui de novo, né? A questão da saindo da concha, letra C. Aqui a letra B, tá vendo? Só que é uma imagem mais moderna, tá? Então, elas fazem aí esse tipo de referência, tá? Seguindo aí para a letra C. Apesar de representar tanto os personagens quanto o cenário retratado na pintura de Botticelli, o que diferencia a pintura C da obra original? Então, olha só. Essa obra de Botticelli, ela apresenta o quê? Os detalhes do cenário e do corpo dos personagens mais próximos do real, apresentando riquezas de detalhes. Já na tela C, o artista ele faz uso de quê? De traços que fogem das características renascentistas, tá? Escrito período renascentista, que está presente na obra de Botticelli. Então, ele não se preocupando em caracterizar seus personagens, né, próximos o quê? Da realidade, né? Da realidade humana, tá? Agora vamos seguir aí, diminuir e aumenta, que aí fica alinhado. Letra D. A tela B, ao dialogar com a tela de Botticelli, apresenta um novo sentido. Observe o personagem que foi inserido na posição de Vênus e explique qual é esse sentido. Então, quando se coloca, né, ao colocar a posição de Vênus saindo da concha, a imagem de uma mulher robô, né, a pintura faz referência ao nascimento da era denominada pelas máquinas ou pelos aparelhos eletrônicos. Voltamos aqui na tela. Olha só. Tá saindo de uma concha, já tem né, é uma mulher robô. Até o formato, né? O formato não, o jogo de cores, ele, por mais que ele tenha esse fundo azul, muito parecido com esse aqui do Van Gogh, ele já apresenta, ele já vem com um estilo, com um aspecto mais moderno. Então, né, essa imagem, ela traz como ideia essa nova era, e é a era que nós estamos vivendo hoje, da tecnologia, das máquinas, né, dos computadores, né, e de tudo mais, tá? Seguindo aí, diminui e aumenta, e alinha. Então, aqui, número 2, né? A capa da revista da Turma da Mônica, reproduzida abaixo, estabelece uma intertextualidade com o cartaz do filme. Então, nós analisamos na aula passada, né, essa capa mais esse cartaz aqui do filme. Letra A. Para que o diálogo entre os dois personagens ocorressem, foi necessário que o autor da capa da revista de história em quadrinhos incorporasse
alguns elementos do filme. Observe novamente o cartaz e identifique os elementos incorporados. Então, aqui, o que nós temos aqui de... Aumentou demais, gente. O que nós temos aqui de elementos incorporados, né? Os personagens de Mônica e Cebolinha, eles estão fazendo um par romântico, né, do navio. Olha aqui, né? Bem parecido. O navio, né? O nome do navio também, né? Titanic. O título da revista, que se refere ao título do filme, tá? Depois, o papel com a ilustração da Mônica, lembrando a cena, né, que o personagem de Leonardo DiCaprio faz com a Kate Winslet. Então, nós temos aí essa intertextualidade, ou seja, o que é parecido, que faz referência, tá? Letra C. Com base nas questões anteriores, é possível afirmar que a intertextualidade é explícita, né? Há referência direta ao outro texto, ou ela é implícita, né? Onde o leitor deve inferir por meio de conhecimentos prévios que um texto dialoga com o outro. Então, olha só, é uma intertextualidade o que é explícita, ela está escancarada, ela está, né, para quem quiser ver, né? Os próprios elementos, né, como os personagens, o título, o local, né, eles já indicam o que? Referência ao outro texto. Então, você já bate o olho aqui, você já identifica que está fazendo referência, né, a capa aqui da revista faz referência aqui ao cartaz do filme Titanic. Seguindo, diminui, aumenta e alinha. 3. Os pares de texto a seguir estabelecem uma relação de intertextualidade. Leia-os. Então, aqui eu tenho o primeiro texto, tá? O segundo texto. E aqui nós temos as questões, né, de interpretação textual. Então, vamos lá. Em algum momento dos textos, os autores afirmaram explicitamente com qual texto estão dialogando? Não, em nenhum momento. Cada texto aqui tem uma ideia e ele não deixa explícito, ele não deixa visível que eles estão sim dialogando, que eles, né, possuem intertextualidade. B, meninos, identifique nos pares de textos 1 e 2 que elementos permitem perceber a intertextualidade entre os trechos. Então, nos pares de textos 1, né, a referência aos olhos de Capitu, olhos de ressaca. E já nos pares 2, a estrutura e a referência à saudade da infância. Tá? C. Em ambos os pares são as letras de músicas que estabelecem um diálogo com o romance e o poema, respectivamente. Foram produzidos em momentos posteriores. Caso não tivessem sido dados trechos do romance e do poema, você teria identificado com quais textos essas letras dialogam? Então, a resposta pessoal, eu sim, no meu caso, a resposta seria sim. Eu conseguiria identificar, mas aí, né, é uma resposta pessoal de vocês, e aí nem precisa colocar, porque não precisa colocar, não tem como nós discutirmos ela agora, porque não tem como eu ouvir a resposta de vocês. Depois, na nossa live, nós falaremos sobre essa questão aqui, tá? Eu quero ouvir de vocês. Porque quando se fala da Capitu, né, faz referência, né, ao livro Dom Casmurro de Machado de Assis, que é um personagem, ao meu ver, é o personagem mais expressivo e famoso do Machado de Assis, um livro, né, um livro mais famoso também. Mas tem gente que talvez pode ser que não conheça, tá? Então, depois nós falaremos sobre isso durante a live. Aqui vem falando sobre intertextualidade implícita, tá? Eu já li com vocês na aula passada. Aqui o exercício de número 4, tá? Leia o trecho de uma crônica, né? Letra A. O que está sendo apresentado nesse trecho? Então, o que está sendo apresentado? As atitudes que a paixão desperta. O que ela representa para as pessoas. Então,
E quando se fala o que a paixão desperta, pode ser vários tipos de sentimento, né? E o que ela representa, pode ser que para uma pessoa tem uma representatividade maior, e já para outra pessoa pode ser que essa representatividade pode ser menor. Então, vai de pessoa para pessoa. Letra B. O trecho da crônica realiza intertextualidade com que outro texto? Então, é com o conto Bárbara, de Murilo Rubião, tá? D. Como foi possível identificar com qual texto se estabelece um diálogo? Então, foi por meio da citação direta do conto do Murilo Rubião. Então, olha aqui, ó. Como aquele lindo conto de Murilo Rubião, chamado Bárbara. Então, aqui é uma intertextualidade o quê? Implícita ou explícita? Explícita, porque tá, né, visível, tá escancarado, tá? Então, essas foram as nossas correções, tá? Da aula de hoje, do dia 27. Para casa, tem uma lista de exercícios no Google Classroom referente à intertextualidade, tá? Na aula passada, a tarefa de casa que eu passei para vocês era uma pesquisa de textos que faziam intertextualidade. A tarefa de casa de vocês é uma lista de exercícios que tem como base essa questão da intertextualidade, tá bom, meninos? Beijo para vocês, ótima semana, cuidem-se e até a próxima aula. Fala galera, beleza com vocês? Vamos para mais uma semana de quarentena com as nossas aulas, os nossos vídeos, nossas videoaulas, né? E a gente vai continuar com a parte de expressões algébricas, tá dentro do capítulo de monômios e polinômios, beleza? Então vamos continuar, a gente vai fazer mais alguns exercícios nessa aula. Vou fazer alguns exercícios do livro com vocês. Como na aula passada a gente fez o exercício da página 25, eu fiz a número 1 aqui, depois da explicação, né, de expressões algébricas. Deixei para vocês fazerem a número 2. Então, hoje a gente vai começar na página 26, a número 3, tá? E vamos seguir e vamos ver se nessa aula a gente consegue fazer a número 3 e a número 4. Tá ok? Então tá, ó. Vamos lá. 3. Todo mundo então pegue o livro aí e vamos acompanhar. Número 3 da página 26, tá? Então, ó, escreva uma expressão algébrica simplificada que represente o perímetro de cada figura. O que é o perímetro? Não é a soma dos lados? Não é isso? Nossa, a letra ficou feia, hein? Então, ó, na número 1 aí, a gente tem o que? A gente tem um retângulo, não é? Com um lado maior x e o lado menor y, tá? Então deixa eu desenhar aqui, ó, pra vocês verem tanto que eu desenho bem retinho, velho, ó. Então, ó, a gente tem aqui, ó, x e aqui y, tá? Então, ó, vamos lá. Perímetro, não é a soma dos lados? Então vai ficar x mais y. Aqui em cima também é x e aqui também é y. Vai ficar mais x mais y. Não é isso? Então a gente junta os termos semelhantes. Vai ficar 2x mais 2y. Então essa é a minha expressão algébrica. Tá ok? Tá, de boa, né? Então, ó, número 2, figura 2. Essa daqui eu tenho que desenhar na sorte. Até que não ficou tão ruim, não. Ficou bom, né? Ó. Pira, hein? X mais 1. Aqui 2x. E aqui x. Então só a gente somar todos os lados, galera. Então vai ficar, ó, 2x, que é aqui, mais x, mais x mais 1, mais 2x, mais x. Agora vamos juntar os termos semelhantes. Vai ficar, ó, tudo que tiver x vamos juntar, ó, 2x com mais x, com mais x,
com mais 2x com mais x. Vai ficar, ó, 2x mais x, 3x, mais x, 4x, mais 2x, 6x, mais x, 7x. Ok? Mais, aí sobrou só um, sozinho. Mais um. Tranquilo? Mais fácil que tudo. Isso aqui é tarefinha de boa. Então vamos para a letra A. Ó. Ele fala assim, ó. Agora calcule o perímetro da figura 1 para x igual a 5 centímetros e y igual a 2. Então x igual a 5 e y igual a 2. Só a gente substituir na forma que a gente achou aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 5 mais 2 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. 10 mais 4, 14 centímetros. B. Na figura 2 agora, para P igual a 4 centímetros. Tá? P igual a 4 centímetros. Deixa eu ver. Ah, sim. Vai ser o perímetro, né? Não. Vai. Uai. O livro será que errou alguma coisa aqui? P igual a 4 centímetros. Acho que o livro errou, gente. Eu acho que o livro errou, viu? Tá, vamos supor que ele falou então que x é igual a 4 centímetros, né? Porque o perímetro não tem como ser 4 centímetros, não. Não vai ser. Então vamos lá, ó. Vamos supor que ele falou x igual a 4. Então é só a gente substituir, ó. 7 vezes 4 mais 1. Vai ficar 7 vezes 4, 28. Mais 1, 29. Beleza? Então essa daí foi a número 3. Tá? Então vamos para a número 4. Opa. Novo. Não salvar. Tá, então vamos para 4 da mesma página. Que isso, gente? 4 da mesma página. Então, ó, os profissionais de saúde usam o índice de massa corporal, IMC, para avaliar se uma pessoa está abaixo do peso, com peso, marginalmente acima do peso ideal ou obesa, e estimar o estado progressivo do risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Para calcular o IMC, deve-se dividir o valor da massa da pessoa pelo quadrado de sua altura. Nesse cálculo, as unidades para massa e altura são respectivamente quilogramas e metro. Assim, o IMC pode ser expresso por quilograma por metro quadrado. Tá, então vai ficar assim, ó. Aí tem aí, ó, as condições, aí tem abaixo do peso, e o IMC em mulheres tem que ser menor que 19,1 e no homem menor que 20,7. Peso normal entre 19,1 e 25,8 para mulheres, tá? Aí vocês vão ver a tabela aí, tem os valores. Tá, escreva a expressão algébrica que representa o IMC de uma pessoa cuja massa seja x, então massa é igual a x e altura igual a y, não é isso? Tá. O que ele falou pra gente? Que a fórmula é como? Vamos ler o enunciado de novo. Para calcular o IMC, basta dividir o valor da sua massa. Então vai ficar massa dividido por altura ao quadrado da pessoa. Então, altura ao quadrado. Então, se a gente substituir no lugar do x, no lugar do m colocar x, vai ficar x sobre y ao quadrado. Essa é a minha expressão. Beleza? B. Calcule o IMC de um homem cuja massa e altura são respectivamente 76 e 1,72. Só a gente jogar na fórmula, gente. A massa 76 e a altura 1,72 ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Vamos ter que fazer, não tem outro jeito. 1,72
vezes 1,72. Vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1, 2, 3. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 7, 49. Mais 1, 50. Então aqui vira 5. 7 vezes 1, 7. Mais 5 vai dar 12. E aqui por último, 2, 7, 1. Vai ficar 4, 8, 5, 9, 2. São 4 casas. 1, 2, 3, 4. 2,9584, tá? Vamos deixar só 2,95, beleza? Pra ficar aproximado. Então agora a gente vai pegar 76 e dividir por 2,95. Tá ok? Então vai ficar, ó. Vamos ter que igualar, né? Vamos ter que andar 2 casas com a vírgula. Então vamos acrescentar 2 zero. Opa. 2 zero. Então a vírgula vai sumir. Tá? Então vamos lá, ó. Então vai ficar assim, ó. 760 dividido por 295. Porque 76 não tem jeito. 760 dividido por 295. Vai dar... Vamos ver, 295 vezes 3. Vamos tentar por 3, vamos ver quanto vai dar. 15. 3 vezes 9, 27. Mais 1, 28. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Então passa. Então vai ser por 2, né? Vamos ver? 295 vezes 2. Vai dar 10. 18, 19. 4, 5. Então 590. Vamos pôr aqui, ó, 590. Vai ficar 0. Pede emprestado, 16. Vai dar 7, 1. 170. Então, não tem como dividir 295, coloca mais um 0. 1.700 dividido por 295 vai dar, vamos ver? 295 vezes, vamos tentar por 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 9 vai dar 54. Mais 3, 57. 6 vezes 2, 12. Mais 5, 17. Então passa, né? Então vai ser por 5. 295 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 9 vai dar 45, mais 2, 47. 5 vezes 2 dá 10, mais 4, 14. 1.475. Certo? Então vai dar o que? Vai dar 225. Não é isso? 225. Ok? Então, agora vou ter que pôr mais um 0, não vou? Como eu já tinha colocado um 0 aqui, agora eu coloquei aqui, eu tenho que pôr uma vírgula. Beleza? É o segundo 0 que eu estou colocando, então eu tenho que pôr uma vírgula. Então, 2.250 dividido por 295. Correto? 295 a gente tentou por 6, deu isso aqui, ó. 1.770, vamos tentar por 7. Ver se vai passar ou vai ser por 6 mesmo. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 9 dá 63, mais 3, 66. 7 vezes 2, 14. Mas isso aqui dá 2.065. Então vai ser por 7. Então a gente pode deixar assim, só com uma casa depois da vírgula. Então ficou 25,7. Então 25,7, vamos pôr a unidade. É quilograma
porque de cima é quilo, né? É a massa, por embaixo é o que? Metro ao quadrado. Então, nossa unidade é essa aqui, ok? E C, este homem está com peso que pode ser considerado normal. Vamos olhar na tabela? Ó, o MMC do homem, então vamos olhar lá, ó. Daí deu 25,7, onde se encaixa aí? Vai ser no peso normal, né? Entre 20,7 e 26,4. Então, sim. Beleza, gente? Então esse daí foi o exercício. E aí na próxima aula a gente continua a nossa matéria, tá? Então eu vou deixar para vocês também fazerem os exercícios da página 27. Ó, até de pôr de outra cor aqui. Página 27, número 5 e número 6. Ok? Então façam esse exercício aí, coloquem lá no Google Classroom, beleza? Então foi essa aí nossa aula de hoje. Valeu, galera, espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço.